beleza? Hoje a gente vai começar o nosso curso de equações diferenciais. Equações diferenciais é um negócio bem legal que a gente usa para prever comportamentos futuros do nosso mundo físico, tá certo? Para você estudar equações, você só precisa lembrar um pouco de derivada e integral. A gente ainda vai usar um pouquinho de física, mas nada muito profundo não. A gente vai entender como é que resolve as equações diferenciais. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma equação diferencial. Então, bora começar por aí. Bora lá, equações. O estudo das equações trabalha o comportamento do mundo físico por meio da linguagem matemática. O que a equações faz é o seguinte: você tem uma situação física, por exemplo, o que a gente tem aqui é simplesmente o deslocamento de um bloco, e você quer fazer o quê? Você quer transformar esse cara numa equação matemática. Tirar a equação matemática dessa situação aqui é o que a gente chama de modelagem. Então, o que a gente faz é tirar a equação de uma situação física qualquer e, a partir dele, tentar encontrar um comportamento futuro, tentar encontrar a equação que preveja o que vai acontecer no futuro com esse objeto. Por exemplo, se usarmos v para a velocidade de um objeto e t para o tempo, temos uma função dada por isso aqui. v de t igual a uma certa função qualquer. Observe que o v é a velocidade e t é o tempo. Então, o que você tem aqui é uma função que dá a velocidade em relação ao tempo, como sendo a velocidade do objeto no instante t, e dv dt como a taxa de variação da velocidade no instante t, ou seja, a aceleração. Então está aqui, você tem a velocidade e a variação de velocidade. Lembre que variação é derivada, você aprende isso em cálculo. Então o que é esse símbolo aqui? Significa a variação de velocidade em relação ao tempo. No tempo 1 ele vai ter 2 km por hora, no tempo 2 vai ter 3 km por hora, no tempo 4 vai ter 5 km por hora, e assim vai. Então esse objeto está sofrendo uma variação de velocidade ao longo do tempo, por isso que entra aqui a derivada. Todas as nossas equações que a gente vai trabalhar vai ter derivada, é por isso que é chamado de equações diferenciais. Bora ver exemplo disso. Uma equação que contém derivadas são equações diferenciais. Por exemplo, você tem essas três equações aí. Essas três equações são modelos matemáticos já conhecidos. Essa primeira é chamada de lei de Newton do resfriamento. Ele vai lhe dar a temperatura de um corpo ao longo do tempo. Observe que essa equação tem uma derivada. Então, esse cara é uma equação diferencial. Ele vai lhe dizer a variação de temperatura ao longo do tempo. A segunda equação é a disseminação de uma doença, o quanto uma doença se espalha numa população. E do mesmo jeito, se o meu x é o número de indivíduos doentes, o meu t vai lhe dizer quantos indivíduos doentes vão ter ao longo do tempo. E por fim, uma reação química. Do mesmo jeito, esse cara é uma equação diferencial, porque tem uma derivada, e ele está lhe dizendo o quanto está reagindo ao longo do tempo. Então, equações diferenciais é isso. São equações que possuem derivada. E geralmente são sempre comportamentos que mudam ao longo do tempo. E toda vez que essa equação descreve um processo físico, a gente chama essas equações de modelo matemático. Ele está modelando uma situação. Por exemplo, bora fazer uma modelagem rápida aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Suponha que um objeto está caindo na atmosfera perto do nível do mar. Formule uma equação diferencial que descreve o movimento. Bom, se o objeto está caindo, então está aqui o objeto caindo em direção ao solo. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer descrever a velocidade desse objeto. Então a gente vai usar v para a velocidade e t por tempo. Então, o que a gente tem é que a velocidade está variando em relação ao tempo. Ok, então a gente quer uma equação que descreva essa velocidade. Só que a gente tem pela segunda lei de Newton o seguinte: força é igual a massa vezes aceleração. Bom, aceleração, vocês devem ter aprendido em cálculo que a aceleração é a derivada da velocidade. Então essa é força, eu posso escrever como seno m vezes dv dt. A derivada da minha velocidade ao longo do tempo. Então está aqui a minha equação da força. Bom, essa força aqui é as forças resultantes no objeto. A gente tem duas forças atuando nele. Tem a força que puxa para baixo, a força peso,
que é massa vezes a gravidade, e tem a força que empurra para cima, que é a resistência do ar. Ele vai ser K, que é o coeficiente de resistência do ar, multiplicado por V. Então está aqui todas as forças que estão atuando no nosso objeto. Como o nosso interesse é descer, é a queda, então vou considerar que para baixo é positivo e para cima é negativo. Então você tem o quê? As forças que estão atuando estão sendo mg menos kv. A força positiva menos a força negativa. Isso tudo é igual a m vezes dv dt. Você isolando dv dt aqui, você vai ter que a equação é o seguinte: dv dt é igual, passo o m dividindo, então fica g menos kv dividido por m. Pronto, você acaba de encontrar o modelo para essa situação. Pronto, essa equação aqui é a equação que descreve a variação de velocidade ao longo do tempo. Então tá aí, você acaba de encontrar um modelo matemático para essa situação. O que a gente pode concluir a partir daí? Bora ver um pouco. Só para a gente entender o que essa equação está descrevendo, bora supor essa situação. Bora supor que a massa seja de 10 kg, a resistência do ar seja de 2 kg por segundo e que a gravidade é a gravidade que a gente já conhece, 9,8. Bora botar tudo isso na equação. dv dt é igual, g é igual a 9,8, menos o meu k, que vale 2. O meu v eu não tenho, então vou deixar v mesmo, dividido por m, que é 10. Então essa equação é a mesma coisa que 9,8 menos v dividido por 5. Tá aí a sua equação para essa situação. Observe que na nossa equação falta o valor de v, porque esse v vai depender da situação inicial. Se você pega esse objeto e solta em queda livre, então a velocidade inicial vai ser zero. Se você pega esse objeto e arremessa ele, então ele vai ganhar uma velocidade. Ele vai começar com a velocidade de 10, de 5, de 15 e assim vai. Se você pega esse objeto e joga para cima, então ele vai começar com uma velocidade negativa, porque ele está indo em sentido oposto ao que a gente definiu. Está subindo. Então esse v depende da velocidade inicial. Bom, bora considerar algumas velocidades aqui para ver o que acontece. Se o meu v for igual a 40, vai acontecer o quê? O meu dv dt é igual a 9,8 menos 40 dividido por 5. Fazendo essa conta, isso vai dar igual a 1,8. Observe que o que a gente encontrou foi a derivada. A derivada de v em relação a t está dando 1,8. Tá certo? Lembra disso aí, a gente vai voltar a isso aí. Bora considerar outra velocidade. v igual a 45. Então, meu dv dt é igual a 9,8 menos 45 dividido por 5. Fazendo essa conta, isso vai dar 0,8. Novamente, o valor da nossa derivada. v igual a 50. Então, meu dv dt é igual a 9,8 menos 50 dividido por 5. Isso vai dar igual a menos 0,2. E por fim, só mais uma, 55, vai implicar que dv dt é igual a 9,8 menos 55 dividido por 5. Isso é igual a menos 1,2. A gente considerou algumas velocidades iniciais, 40, 45, 50 e 55. E para essas velocidades a gente conseguiu esses valores. Agora lembre o que eu comentei. Esse cara aqui que você conseguiu é o valor da derivada, e a derivada é a inclinação da reta tangente. A mesma coisa para o restante. Esse cara aqui é o valor da derivada, esse cara é o valor da derivada, e esse último cara é o valor da derivada. Então você está com a inclinação da reta tangente. Nesses dois primeiros casos, as duas são positivas, só que esse aqui tem um valor mais alto. E nesses outros dois casos, os dois são negativos, só que esse aqui tem um valor mais baixo. Para a gente entender o que a derivada vai fazer, a gente tem que ver o gráfico da nossa situação.
Pronto, está aqui o nosso gráfico, tá certo? Esse gráfico que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de campo de direção. Bora entender o que ele está dizendo aqui, né? Lembra o seguinte, a gente fez o primeiro cálculo de derivada e o primeiro cálculo da derivada deu 1,8. Esse cara é a inclinação da reta tangente. Esses caras que vocês estão vendo aqui estão sendo as retas tangentes para cada ponto. Observe que aqui tem o eixo Y, aqui mais ou menos no meio tem 50, tem 40, tem 30, tem 20 e mesma coisa para cima. 60, 70, 80 e 90. Aqui a gente tem os valores. Bom, 40 está por aqui. 40 foi o primeiro valor que a gente calculou. Então os valores estão nessa faixa. Essas setas que estão aqui são as retas tangentes, tá certo? Para o valor de 40, a gente conseguiu essas retas tangentes aqui. A gente fez também para 45. Bom, 45 está um pouquinho mais alto do que isso. São esse segundo conjunto de seta. E observe que a direção da seta está menos acentuada que a de baixo. Porque a gente conseguiu para esse um valor menor da derivada. A mesma coisa para 50 e 55. Para 50 foi essa segunda faixa aqui. E para 55 foi essa de cima. Então, esses são os valores das derivadas que a gente conseguiu naqueles pontos. Mas o gráfico de uma função, ela acompanha as derivadas. Se as derivadas estão apontando nesse sentido aqui, observe que ela está seguindo uma direção curva, em direção a essa reta aqui do meio. Então, a curva que a gente está tendo do comportamento é esse cara aqui. Observe que nessa situação, a gente tem o eixo x como sendo o tempo e o eixo y como sendo a velocidade. Então, se a sua velocidade inicial for muito alta, o seu objeto for jogado com muita força, então a resistência do ar vai fazer com que ele perca a velocidade. Então, ele vai começar a perder a velocidade até se estabilizar. Esse momento de estabilizar a gente chama de ponto de equilíbrio. Porque daqui ela não vai nem ganhar nem diminuir, ela vai se manter constante. A mesma coisa se ela estiver para baixo. Se a sua velocidade for muito baixa, por exemplo, você simplesmente soltou ele no ar, então ele vai ganhar velocidade até atingir o ponto de equilíbrio. Então a gente estuda a equação para isso, para entender o comportamento de um modelo matemático. Só para terminar, bora encontrar esse ponto de equilíbrio aqui. Bom, qual é o valor crítico de V que separa os objetos cuja velocidade está aumentando daqueles cuja velocidade está diminuindo? A velocidade está constante nessa situação, já que ela não ganha e nem perde velocidade, então é constante. E se a velocidade é constante, então a derivada é igual a zero. A gente aprende isso em cálculo. dv dt é igual a zero. Bom, se eu já tenho o valor da minha derivada, então eu posso aplicar isso na nossa fórmula. A nossa fórmula era dv dt igual a 9,8 menos v dividido por 5. Só que essa derivada vale zero, então fica 0 igual a 9,8 menos v dividido por 5. Então esse cara vai ficar v dividido por 5 igual a 9,8. Passo 5 multiplicando, então meu v é igual a 49. Se o seu objeto for lançado a 49, seja lá quilômetros, metros, ou seja lá a medida que você usar, essa velocidade vai ser a velocidade que ele vai tocar o solo. Ele não vai nem ganhar nem perder. A velocidade de arremesso vai ser a velocidade que ele chega. Por isso que a gente chama esse cara da solução de equilíbrio. Ele fica entre o equilíbrio perfeito, entre a velocidade e a resistência do ar. Bom, galera, primeira aula é isso aí, a gente vai parar por aqui. A gente só vai ver as ideias básicas de equações. As próximas duas aulas é só para entender conceitos de equações. Só depois disso a gente vai começar a trabalhar com as contas mesmo, com resolver problemas, resolver equações, tá certo? Então, por enquanto é só isso aí, até a próxima, valeu!